Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Nós estamos no capítulo 2, mas vou comentar também um trechinho da apresentação de André Luiz, que tem o título Ante a Mediunidade, um trechinho lá no fim. Ele diz o seguinte: para a psicologia nas universidades, o estudo do cérebro e dos sonhos, do magnetismo e do pensamento, nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, chegarão igualmente à verdade. Eu acho que ele está falando dos conhecimentos que está transmitindo nesse livro, do mento eletromagnetismo e da mente, dos poderes da mente, como forças vivas da natureza. E continua: burilemos a mediunidade à luz da doutrina espírita. Não basta observar os fatos, como faz a ciência. É necessária a iluminação dos ingredientes morais, como devemos fazer nós, com estes novos conceitos. São fatores de aprimoramento e felicidade. Então, com esses conhecimentos, nós temos que botar os ingredientes morais. Não são equações matemáticas, pensamento e energia mental. Muito bom. Vamos recordar um pouquinho do capítulo 1. Explicação espírita da mediunidade é o objetivo do livro. E André Luiz faz a analogia entre as forças corpusculares que entretecem a matéria física com aquelas que estruturam a matéria mental. O que ele está fazendo no livro é isso. Essa relação matéria física, matéria mental. É isso. Para a gente conhecer matéria mental, saber alguma coisa, nós tínhamos que ter alguma base. A base é a matéria física. É isso que ele está fazendo. Ah, Kardec, nós te agradecemos. Já no século XIX, dizendo estas coisas sobre ondas e fluidos, que André Luiz agora está materializando nesta obra Mecanismo de Mediunidade. E também Emmanuel, dizendo estas coisas sobre a eletricidade, magnetismo e pensamento. Nós somos privilegiados neste sentido. E tudo isso se aplica neste trabalho da desobsessão coletiva, com todos esses requintes de conteúdo destas obras, especialmente a que estamos estudando agora. Lembremos os tipos de ondas que são referendadas em todos os momentos. Ondas diferenciadas pela amplitude e comprimento, dependendo da causa da agitação. Uma tora, uma vara, um contrabaixo, um flautim. E lembremos que foi destacado que as eletromagnéticas, elas se diferenciam apenas pela sua frequência, ondas longas, ondas curtas, alta energia, baixa energia. Elas são avaliadas segundo seus comprimentos de onda. Lembremos também dos átomos. Sacudindo os átomos acontecem coisas interessantíssimas. Não existe qualquer diferença de natureza entre radiações X, raios cósmicos, corrente alternada, emissões de rádio, etc.
E nós temos aí novamente essa imagem repetida. Lembrando o homem e ondas do capítulo 1, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Passam ondas que nós não captamos, porque não se afinam conosco. Animais diversos escutam ruídos que nós não escutamos. Nós temos uma limitação do campo auditivo. Alguns animais vão além, outros vão aquém no campo das frequências audíveis. E essa escala prossegue, afirma André Luiz, em recursos e proporções inimagináveis aos nossos sentidos. Outros reinos ondulatórios no oceano da vida se espraiam. São novos campos de evolução do espírito. A gente só fica consciente e ativo nesta área. As outras áreas de frequência nós conhecemos através de equipamentos e até utilizamos, mas não é o nosso campo de ação permanente. E segundo ele afirma, dá a impressão que isso é infinito. Falta muita coisa para nós. Conclusão dessa revisão. André Luiz teve esse objetivo, oferecer ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Agora, isso vai além da imaginação. Agora vamos para a microfísica, que é o capítulo 2. Por que a história das conquistas da microfísica? Microfísica é o átomo, suas partículas. Eu considero que é uma forma simples e agradável de abordar a estrutura e a vida do átomo. Ele escolheu essa forma, a forma de contar a história do que aconteceu nos descobrimentos, a história dos conhecimentos do átomo. Passemos agora aos títulos desse capítulo, subtítulos, aliás, são 6. Interessante. Todos os capítulos desse livro têm 6 subtítulos. Vocês vejam a programação espiritual como foi feita, né? Me ajudou muito ver isto. E está me ajudando muito a elaboração. E a vocês a estudar também. Primórdios da eletrônica. Tales de Mileto, ele pegou seda, ficcionou o âmbar e aí atraía palha. Essas coisas que os meninos fazem com pente, né, essas coisas. Começou a observação registrada da eletricidade. São citações de André Luiz. Herão de Alexandria e outros, lá atrás na Grécia, muitos séculos antes de Jesus, e também no século XVII, Descartes. Ele descreveu uma partícula atômica 300 anos antes de ser descoberta, que é o elétron. Cita André Luiz como um remoinho, como é hoje descrito o elétron. Isaac Newton estudou a luz e identificou, fazendo aí a refração pelo prisma, as diferentes cores da luz branca. Então, ele identificou como corpúsculos, mas não rechaçou a possibilidade de ondas.
Huygens defende a teoria ondulatória da luz, quer dizer, ondas. Luz são ondas. Franklin, no século XVIII, lança a ideia do fluido elétrico, hipótese atômica da eletricidade formada de grânulos identificáveis aos remoinhos eletrônicos hoje imaginados. Kardec utilizou esse termo fluido elétrico porque era da ciência do tempo dele, lançada por Franklin. Campo eletromagnético. Thomas Young estudou a ação ondulatória da luz, observando a sua reflexão, interferência e difração. Maxwell estudou as ondulações da luz, dizendo que nascem de campo magnético associado ao campo elétrico. Então a luz era uma consequência da conjugação do campo elétrico com um campo magnético. Muito bem, aí tem uma imagem que diz alguma coisa ao nosso pensamento. Campo eletromagnético. Hertz, no século XIX, coloca as ondas elétricas a serviço da humanidade, positivando a sua existência. Ele positivou, confirmou que elas existiam mesmo, fazendo um objeto simples, uma bobina, que é um cilindro envolvido por um fio de cobre, e fazendo diversas experiências passando corrente elétrica. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza percorrida por ondas inumeráveis, cruzando-se sem jamais se misturarem. Chama a atenção que tudo isso acontece aí nesse livro, porque lá na frente ele vai transpor tudo isso para as correntes mentais, a matéria mental, etc. O mundo é um vasto magneto e a composição, átomos. Então o mundo começou a saber disso. Aí está a Terra representado como um vasto magnético, né? Como um ímã poderoso. Átomos, mas como que os átomos podiam gerar luz? Era ainda uma grande incógnita. André Luiz coloca aí no capítulo 2. Aí vem Max Planck em 1900 e estuda a energia lançada pelo átomo e questiona: será em fluxos contínuos? Não, disse ele nos seus estudos. São grânulos, são os quanta de energia. Para compreender isso, basta lembrar numa moeda, né? Nós temos os centavos. A nossa menor moeda é 5 centavos, né? Não tem 2,5. Não tem 1 centavo. Você não tem como dar 1 centavo para ninguém, só tem 5. A energia também é assim, por grânulos. Toda a energia emitida pelos átomos é por grânulos de energia. Não é uma coisa contínua, é descontínua. Isso foi um grande acontecimento. Niels Bohr, ele lança a ideia do átomo com 7 camadas de elétrons que saltam de órbitas definidas, exteriorizando energias. Quando ele entra para dentro do átomo, o átomo emite energia. Quando ele salta para as órbitas de fora, o átomo absorve energia. São coisas importantes na área dos pesquisadores que estudam isso. Chama a atenção que eu não estou dando aula de física, eu sou um aprendiz também. Eu estou relacionando os conteúdos dos mecanismos da mediunidade com os interesses do nosso aprendizado sobre energia mental, matéria mental, etc., que vem na frente. Que é o que André Luiz fez.
Assim, nós temos uma ideia disso lá no próprio átomo, né? Quando um elétron salta, esse azul aqui salta, o átomo lança um fóton, esse vermelho de energia para fora. Aí vem as conquistas da microfísica, no subitem 4, estado radiante e raio-x. Sir William Crookes faz essa ampola, que ficou famosa, com o polo negativo e o polo positivo. E colocou entre esses dois polos, o negativo e o positivo, duas placas, uma positiva e outra negativa. Aí observou que os raios que saíam do polo negativo, que são elétrons, eram atraídos pela placa carregada positivamente e saíam para fora da ampola, numa cor meio amarelada, etc. E ele afirmou que tinha retido os corpúsculos que entretecem a matéria física do universo. Isso foi um momento importante nas conquistas da física. Aí vem Röntgen. Esse, para nós, é muito importante. Ele projeta aqueles raios catódicos, que é aqueles raios que saem do polo negativo, do cátion, sobre uma tela metálica. Colocou a mão entre o tubo e uma chapa recamada de substância fluorescente e, desde então, os raios X estão a serviço do mundo. Quem já tirou raio-x aí? Levanta a mão. Pois é. Agradeçam a Röntgen. Jean Perrin, no século XIX, positivou a existência do elétron como partícula elétrica. O elétron era uma partícula elétrica. Foi ele que positivou isso. Thomson, também no 19, determinou a massa do elétron, que é 1850 vezes menor que a do átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, é o átomo mais leve dos elementos da natureza. E calculou com relativa segurança sua carga e sua velocidade. Interessante, né? Como é que esses homens, que André Luiz chamou a atenção, que eram espíritos que vieram com a missão, logo espíritos que tinham um preparo acima da humanidade para poder entrar nessas áreas. Aí tem uma expressão do átomo de hidrogênio, a tradicional. No núcleo está o próton e o elétron andando em torno. Na verdade, essa foi a primeira imagem, mas se sabe que o elétron gira em camadas em diversos pontos e hoje ele é expressado em imagens de uma forma um pouquinho diferente daquela. Elétron e radioatividade, item 5. Henri Becquerel descobre os fenômenos da radioatividade, auxiliado espiritualmente, afirma André Luiz, ao escolher o urânio para fontes dos raios X. O casal Curie, como consequência, descobrem o elemento químico rádio. A ciência percebeu, então, que os átomos nascem e morrem. Foi um momento importantíssimo, meus irmãos, porque até aí pensava-se que os átomos eram eternos. A matéria era eterna, tudo ficava para sempre, transformando-se e tal, de uma coisa para outra, através da ação do tempo, mas ficavam eternos os átomos. A ciência percebeu que eles nascem e morrem. Aí vem Geiger e
faz a contagem do desprendimento dos fragmentos radioativos do material rádio. 1 grama de rádio projeta 36 bilhões de fragmentos radioativos que se estendem, se for somado, a 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. 1 grama de rádio. E ele inventou um aparelho que media essas coisas. Hoje o aparelho é assim. O que ele fez eu não consegui. O aparelho que ele fez. E se ele irradiava, ele ia perder peso, porque ele estava irradiando coisas. Não é? Nós vimos antes que o homem tinha percebido que a matéria nascia e morria também. 1 grama tem tantos átomos que somente 16 séculos, 1.600 anos, ela perde a metade do seu peso. Olha só, meus irmãos. Aí, como consequência disso, meus irmãos, aconteceu o seguinte: os homens da ciência questionaram: seria possível apressar e controlar a desintegração dos átomos e aproveitar seus potenciais energéticos? Porque um átomo lançando por segundo aquela quantidade toda de energia era uma coisa extraordinária para ser aproveitada. Então o homem pensou em aproveitar. Será que ele conseguiu, gente? Captar a energia atômica? Conseguiu, todo mundo sabe disso. Rutherford utilizou as partículas emanadas do rádio como projéteis vigorosos. E fez essa experiência aí. Colocou dentro do chumbo, que é esse cubo aqui, um material radioativo que emitia raios que batiam numa placa de ouro, uma placa finíssima de ouro, essa placa aqui. E caíam materiais desta explosão que os átomos, que as partículas atômicas emitidas aqui pelo material radioativo, batiam nos átomos da placa de ouro e se projetavam nessa tela. Interessante. Que foi a primeira transmutação atômica realizada pelo homem, originando a química nuclear, que culmina hoje com o ciclotron. Ele transformou azoto, ele verificou que o azoto se transformava em hidrogênio e um isótopo de oxigênio. Ou seja, transformou uma coisa em outra, não é? Começou o sonho dos homens, né, de conseguir transformar água em ouro, por exemplo. Né? Será que vão conseguir um dia? Mas foi um momento importante. O homem modificou um elemento químico em outro, projetando raios sobre ele. São destaques de André Luiz, gente. No seu quadro de história das conquistas da microfísica. Aí vem a química nuclear, o item 6C, artilharia atômica de Lawrence. Ele era participante dos estudos desta física, da microfísica, e projetou o ciclotron, que é um acelerador de partículas. Uma máquina relativamente grande, mas hoje ela está pequena. Nesta máquina, os elementos se transmutam em outros elementos químicos. Pronto, virou uma coisa natural. Não é? Fazer de um elemento químico outro, projetando raios nos seus núcleos, nos seus átomos. Como os obtidos pelo casal Curie,
Agora, como fecundos serviços da radioatividade artificial. Dentro aí desse ciclotron, o que acontecia é isso aí, né? As partículas ou subpartículas do átomo, elas entravam ali num circuito de vibrações e tal, de pancadas, e estilhaços e coisas que fazem quadros os mais maravilhosos, mas só são possíveis de ser interpretados pelos físicos nucleares, né, do núcleo de átomos. O núcleo do átomo emite a partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. E também emite nêutrons e prótons. Isso aqui é o núcleo do átomo. E dele pode ser emitido coisas assim. A partícula alfa é isso. A partícula beta é o elétron. Como existem referências sobre elas, é bom saber o que elas são. O núcleo atômico também emite raios gama. É raio, não é partícula, são raios de altíssima potência, que fazem um estrago danado quando pegam alguém distraído. Por exemplo, o Sol manda para a Terra, de modo permanente, uma chuva de todo tipo de radiações. Mas a Terra tem uma proteção muito especial, que é o campo eletromagnético que a envolve. É por isso que nós estamos vivos aqui, meus irmãos. Aí, meus irmãos, a França, a Suíça e outros países fizeram o maior acelerador de partículas da atualidade, que é o LHC. Ele tem 27 quilômetros, é esse círculo aqui, e está entre as fronteiras da França e da Suíça. E é o maior frigorífico do mundo, ele alcança temperaturas de menos 271 graus Celsius, quase perto do zero absoluto. E leva prótons a 99% da velocidade da luz. Uma coisa incrível. Incrível. Isso é uma vista aérea aí, com essa imagem e tal. Dentro dele, aqui estão os homens, ó. Isso aqui é um teto que existe dentro dele, salões, etc. São máquinas que existem dentro dele. Vocês estão vendo aí até elementos de transporte, uma máquina, né? Um trem elétrico, para transportar coisas dentro. São aceleradores de partículas, partículas subatômicas, tal a importância que isso tem no mundo de hoje. No tempo que André Luiz escreveu esse nosso livro aí, Mecanismos da Mediunidade, essas coisas ainda não existiam. Aqui estão alguns homens, está vendo? Dentro do ambiente, fazendo um trabalho com máquinas, etc. Mais alguns aspectos de máquinas, equipamentos, e a sala de verificações, de conferências, etc., para observar os dados. A China já anunciou que vai fazer um maior do que esse. Por que André Luiz relatou a história da microfísica? Por quê? Vamos fixar isso, porque isso é que é importante. A história da microfísica, tudo bem. Tem livros de história da ciência aí fora que fazem minuciosos detalhamentos dessa história, que você pode se enriquecer com eles. Mas por que André Luiz relatou? Por causa do objetivo específico que ele tem nessa obra, que é fazer analogia entre as forças corpusculares que entretecem a matéria física com aquelas que estruturam a matéria mental. Ou seja, para entender a matéria mental, o ponto de partida é a compreensão, pelo menos superficial, de detalhes da própria matéria física, que começa com o átomo, com a sua estrutura e com as energias de que ele é portador e de que ele é capaz de emitir, inclusive, a luz.
que nós vemos e a luz que não vemos. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos.